Educação à distância, mudando realidades. Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, professor Arthur Simpson, aqui na área com você. Essa aqui é a disciplina de gestão de projetos do curso de Gestão Pública EAD. E agora eu vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou docente aqui de administração do IFRO, do gênero masculino, cor parda, com cabelos pretos, castanho, pretos. Estou vestindo aqui uma calça jeans de cor clara, uma camisa azul e um terno de cor cinza. Com relação ao ambiente, eu estou no estúdio de gravação aqui do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte, tendo aqui ao meu fundo uma parede de cor branca e ao meu lado direito uma tela interativa. Então, feita essa descrição inicial aí para acessibilidade, que é muito bem-vinda, a gente vai iniciar então a nossa aula 2, beleza? Vamos seguir aqui então olhando para o nosso slide aqui na tela para a gente tratar um pouquinho aqui na nossa web aula 2, que é basicamente tratar dos elementos do projeto que a gente vai tratar. Então, apresentar os principais conceitos operacionais do projeto e a gente vai trabalhar todas as áreas principais aqui, gente? A gente começa por uma palavrinha que é muito famosa aqui na área de projetos, que é escopo, O escopo é o que o projeto deve entregar ao cliente ou a razão da sua existência, A lógica básica é que o escopo preliminar definido no termo de abertura deve permitir aqui a identificação do cliente e do usuário do projeto, para avaliação de requisitos mais detalhados. Traduzindo, gente, o escopo é tudo aquilo que vai ser feito naquele projeto, a descrição, é a análise, qual que é o escopo desse projeto. É um concurso público, é a tua aprovação naquele concurso público, é a realização da festa da Copa do Mundo, das Olimpíadas, enfim, qual que é aquele projeto, construir uma ponte específica, é construir uma ferrovia, enfim. Então, o escopo é tudo aquilo que vai ser detalhado, ou seja, a coluna vertebral daquele projeto, o que vai fazer o teu projeto realmente ficar de pé, ficar consolidado. Então, quando você faz toda essa descrição aí das principais atividades, identificando o teu principal cliente, e bem como a tua entrega, qual que vai ser o produto, qual que vai ser o resultado ou aquele serviço, enfim, o resultado que aquele projeto vai entregar. Perfeito? Isso deve ficar muito bem claro naquele escopo do projeto. É um termo muito utilizado dentro da área de gestão de projetos. Processo na área do escopo do projeto. O que a gente faz para chegar até esse escopo? Primeiramente, há a questão do planejamento e do gerenciamento do escopo. Você coleta os requisitos que vão ser necessários para iniciar aquele projeto. Você define, portanto, no terceiro passo, o escopo. Você cria o WBS dentro daquele escopo. Na penúltima etapa, que você faz a validação do escopo, agora vamos fazer o que? Uma validação. Será que realmente é isso ou não é? Faz um teste, tá bom? E por último, o que você vai fazendo? Você vai controlando aquele escopo. Você vai monitorando se o teu projeto realmente está saindo de acordo com o que foi previamente estabelecido. Então, essas aqui são as principais áreas dentro somente da definição de escopo de projetos. Vamos avançar aqui um pouquinho. E aí agora a gente fala das principais áreas aqui com relação à gestão de projetos. A primeira delas, gente, é a gestão do tempo, É crucial aqui para que o teu projeto tenha uma eficácia garantida. Ele consiga também aí ser entregue no prazo que foi estipulado. Então, planejar primeiramente aqui a gestão do tempo, É o processo que é responsável por estabelecer políticas, procedimentos e a documentação relativa a planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma que foi definido. Dentro da gestão do tempo, a gente faz a definição das principais atividades que são geradas, as atividades de cronograma, com base na quebra dos pacotes que foram previamente lá estabelecidos, de maneira que, baseando-se nela, possa estimar, programar, executar, monitorar e também controlar toda aquela execução do projeto. Na terceira atividade, sequenciar essas atividades, que é o processo de definição e de documentação entre as atividades daquele projeto. Depois, estimar recursos dessas atividades. Vejam que a gente está falando somente da gestão do tempo, Então é um processo no qual são estimados o tipo
e a quantidade de materiais, recursos humanos, equipamentos ou fornecedores requeridos para realizar cada atividade identificada. Depois, estimar a duração das atividades. Esse processo aqui ele vai ser responsável, né, para realmente falar qual que é a quantidade de tempo necessária para cada atividade, né, para quanto tempo ela vai ser, por quanto tempo ela tem que ser prevista, tem que ser estimada. Depois, desenvolver o cronograma, né, que é o processo de analisar as atividades, sequências, durações, requisitos de recurso e restrições de tempo para criar um cronograma de projeto, que indique as datas de início e término de cada atividade. E por último, controlar o cronograma, né, gente, que é o processo em que o status das principais atividades ele é monitorado, atualizando o progresso do projeto e gerenciando aqui a mudança na linha de base do tempo. Percebam que são muitas atividades que a gente faz aqui dentro somente da área de controlar, de você fazer o ajuste, da sua gestão, da sua administração do tempo de um projeto. Então vejam quantas atividades ocorrem para que um projeto realmente aí seja entregue dentro do prazo que foi estipulado. Agora vamos para a próxima área aqui de um projeto. A área de custo, né, gente? Eita, aqui é o calo aqui de muitas organizações, né? Vamos lá então para a primeira atividade aqui. Planejar a gestão do custo. O que a gente faz aqui? A gente define políticas, procedimentos e a documentação para planejar, gerenciar, executar e controlar os custos daquele projeto, né? Posteriormente eu faço aqui então a estimativa do custo, que é um processo que visa aqui desenvolver aproximações para o custo do projeto a ser usado tanto naquele detalhamento dos custos, né, internos, quanto nas subcontratações que acabam também ocorrendo aí ao longo de um projeto. Nem sempre fica essa responsabilidade somente daquela organização, né? Você tem uma terceirização, por exemplo, você consegue então fazer também essa estimativa. Na terceira atividade, determinar o orçamento, né? Então é um processo de planejamento cujo único objetivo é agregar os custos estimados daquelas atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base, né, de custo formalmente aceita. E na última atividade, controlar os custos, que é o processo com enfoque no uso do EVA, né, que visa monitorar a situação do projeto para atualizar seus custos e gerenciar as mudanças na linha de base de custo, né? Evidentemente, a depender daquele projeto, algumas mudanças, algumas atualizações, alterações de preço, elas vão acontecendo. Então, imagine que você coloca numa obra aí, para você construir uma ponte, por exemplo. É comum, né, essa alteração de preço das principais matérias-primas, areia, cimento, enfim. Então, é importante esse acompanhamento para justamente você ir monitorando e controlando toda essa alteração, porque isso vai impactar, né, no custo final daquele projeto. Perfeito? Próxima área aqui, depois da área de custo, é a área da gestão da qualidade, né? Então, o que a gente faz na área de gestão da qualidade? Planeja todos os aspectos que vão dar suporte para que esse projeto tenha uma qualidade mínima, né? Então, você também realiza a garantia dessa qualidade, ou seja, o projeto vai entregar, né, parâmetros de qualidade. E, por último, você define aqui o controle dessa qualidade, ok? Então, a gestão da qualidade, a gente sabe que visa aspectos aqui relacionados, estritamente ligados com a área fim, né, daquela organização, e aí tem muito a ver com relação à entrega final do produto, né, para que ele saia conforme ao que foi estipulado lá no escopo do projeto. Próxima área, que é uma área também aqui complicada, né? Gestão de recursos humanos. Então, a gestão de recursos humanos do projeto aborda um elo crítico, né, entre o planejamento e o que espera, né, o resultado principal daquele projeto. Pessoas, elas precisam ser motivadas e se relacionar umas com as outras, né? Apesar das adversidades, o gestor deve ser capaz de lidar com as dificuldades pessoais e interpessoais, né? Então, os processos dessa área aqui são os principais aqui. Planejar a gestão de recursos humanos, compor o time de projetos, desenvolver o time de projetos e gerenciar o time de projetos. Quando a gente fala de gestão de recursos humanos, estamos falando das pessoas principais daquele projeto, né? Então, que vão estar à frente daquele projeto, que vão conduzir, porque a gente sabe que as pessoas, na maioria das organizações, elas são consideradas o principal ativo aí, né, dessas instituições. Então, realmente,
é uma gestão muito delicada, porque é um processo contínuo de motivação, é um processo contínuo de liderança, é um processo contínuo, né, de gestão, de tete a tete, de relacionamento interpessoal, e a gente sabe que acontecem algumas intrigas, né, algumas ambições, algumas aspirações, o gerenciamento da própria expectativa da equipe que vai trabalhar, porque olha só, é uma coisa muito delicada. Se você sabe que um projeto tem início, meio e fim, então as pessoas que vão trabalhar nele, elas sabem disso também. Né? Elas estão, vamos imaginar o caso de uma empresa privada. Então a pessoa está trabalhando num projeto específico, acabou o projeto, praticamente acabou o emprego dela também, né? Acabou aquela fonte de renda dela. Claro que na maioria das vezes ela é aproveitada para outro projeto, vai fazer uma outra obra, enfim, né? Na prática acaba ocorrendo isso, mas também é um fator negativo, né? Que pode fazer as pessoas ficarem desmotivadas. Então, a principal dificuldade da gestão de recursos humanos é manter essa motivação ao longo das etapas do processo. E uma outra característica é que, a depender do projeto, né, a quantidade de pessoas, a quantidade de mão de obra, ela vai ser diferente no início, no meio e no fim de um projeto. Por exemplo, na construção de uma usina hidrelétrica, você precisa de muitas pessoas que são operários, né, uma mão de obra um pouco menos qualificada, mais específica ali de produção. Então você vai precisar de várias pessoas trabalhando no início da construção. À medida que a obra vai avançando e vai chegando no final, aquela mão de obra ali, né, que foi realmente necessária no início da obra, já não se faz tanto necessário assim. Né? Então aí você começa a pegar já uma outra mão de obra mais qualificada, os engenheiros, arquitetos, enfim, o pessoal já que vai tocar a usina. Okay? Então, a depender do estilo do projeto, né, o número de pessoas também ele vai ser influenciado. Okay? É uma outra observação que faz necessário a gente falar aqui. Próxima área que é a gestão das comunicações. Né? Então, o processo de gestão da comunicação ele abrange aqui tudo o que deve ser resolvido durante a execução de um projeto. No entanto, as interações mais importantes aqui nessa área do conhecimento são aquelas que se relacionam, né, com recursos humanos, né, partes interessadas, gestão de aquisições e integração. Então a comunicação é um processo também indissociável, né, da área de recursos humanos. Você vai ter que estar fazendo constantemente aí essa comunicação com outras equipes. Vale lembrar que todas as áreas elas estão conectadas no mesmo projeto, então, portanto, não tem nenhuma competição interna, nenhuma rivalidade. E o quanto é importante essa comunicação ela ser muito bem feita por todos que estão envolvidos no projeto, ok? Vamos avançar aqui em mais uma área da gestão de projeto. A gestão de risco, né, gente? Quando se aborda os riscos, é importante que a gente faça, né, alguns destaques que podem ser negativos ou positivos. Os riscos positivos seriam as oportunidades que podem ser aproveitadas para aumentar os resultados daquele projeto, né? Ou seja, ter um efeito maior alcance, transformar o projeto em um negócio maior, enfim, fazer com que o produto daquele projeto atenda a outras demandas e assim por diante. Então, teu projeto teve êxito, foi satisfatório, bacana, pode ser que um risco positivo seja justamente você ampliar aquilo, né? Atender uma outra comunidade, de repente fazer um outro escopo de um projeto. Bacana, esse é um risco positivo. Agora vamos ver aqui na tela o que seria considerado um risco, vem comigo, negativo, né? É justamente aquilo que pode fazer o quê, gente? Né? São os riscos que são aqueles inerentes à ocorrência e ao impacto no projeto. É algo que pode realmente ali fazer o teu projeto, né, não dar certo, né, ameaçar o teu projeto, de repente aí uma pandemia, né, algo assim que não seja de fácil gestão, né, de fácil modificação, possa interferir aí com relação ao teu projeto, né? Uma outra área, gestão de aquisições, né, que são as compras principais aqui. Vamos ver aqui. Aquisições, elas são primordiais em projetos, né, e são vistas como as relações de aprovisionamento contratual. O que isso significa na prática, né? Ou seja, existem várias formas de você fazer aquisição nesse projeto, né? Desde as mais básicas, reguladas por contratos bem definidos e avaliadas legalmente ao longo do seu ciclo de vida, até aquisições, né, que são mais complexas, né, baseadas nas relações de parceria e confiança mútua, né, gente? Então,
elas são realmente aqui vital para o projeto, porque é uma área que é responsável por realmente ali estar fazendo compras, estar fazendo ali alguns contratos que são bem definidos. Então essa área de aquisição aqui, na maioria das vezes ela vai ter também uma outra importância aqui preponderante com outras empresas que venham a dar outras parcerias, convênios, enfim, tá? Bacana? Vamos avançar aqui. Gestão dos stakeholders, né, das partes interessadas, né, que eu já falei para vocês um pouquinho o que significa esse termo stakeholder. Eu vou até aqui grifar ele, né, gente? Stakeholder são as partes interessadas, os clientes internos, clientes externos, comunidade, sociedade. Então esse termo aqui, parte interessada, descreve com precisão o escopo da área de conhecimento que se refere à gestão de todos os participantes do projeto, né? Bem como daqueles que não estão envolvidos no projeto, mas são prejudicados de alguma forma, né? E mesmo aqueles que se consideram prejudicados e o gerente de projeto e sua equipe não tem conhecimento da maneira como o projeto os afeta. Importante isso também. Os principais stakeholders eles podem aparecer ao longo da execução daquele projeto. Então o projeto começou a rodar, inicialmente lá no escopo ele não foi previsto determinado stakeholder. De repente na construção de uma usina hidrelétrica não foi previsto ali uma comunidade ribeirinha que seria atingida futuramente por aquela obra. Então só depois que o projeto já iniciou que eles conseguem identificar aquele stakeholder, aquela parte interessada que vai ser afetada negativamente, né? Então ele pode ser ainda, não só pode, como deve ser inserido literalmente nas partes interessadas aí dentro, né, dessa área de gestão de partes interessadas, perfeito? E aqui, importante, né, gente? Quando se trata de gestão de projetos de caráter público, né, deve-se atentar aos requisitos legais específicos que devem ser seguidos pela administração pública, né? Custos, recursos humanos e aquisições, por exemplo. Então, a gente está falando aqui de gestão pública. Muitas vezes, na maioria das vezes, a depender do projeto, você vai ter que fazer um edital de seleção para contratar uma equipe específica, não necessariamente um concurso público, mas um edital que garanta aí ampla competitividade com as pessoas, enfim, né? E a publicização também daquele edital. Uma outra área que a gente viu aqui é a questão das aquisições. A gente sabe que na área pública é importante seguir alguns regulamentos de compra, né? Licitatório, pregão, enfim. Então essas características aqui são importantes a gente falar, porque elas são diferentes da área privada, né? Quem é da área privada compra o que quer, compra com quem quer, né? E não tem essa preocupação ligada estritamente à questão da proposta mais vantajosa, né, para aquela instituição, que é o que é cobrado dentro do caráter da administração pública, perfeito? E no que tange também aos projetos públicos, o servidor não pode autorizar despesas que não foram incluídas na LOA, né, verificando se os custos estimados do projeto já foram orçados. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de administração financeira e orçamentária, né? Então, LOA aqui, gente, é a tradução de Lei Orçamentária Anual, porque um gestor público só pode gastar, só pode fazer um investimento conforme previsão legal nessa lei, que é a Lei Orçamentária Anual, que é uma lei obrigatória que todo chefe do Poder Executivo deve fazer essa previsão anualmente dos gastos, das suas receitas e das suas despesas. Então está ligado lá na disciplina de administração financeira e orçamentária. Não sei se vocês já tiveram ou se estão tendo, mas vão ver PPA, LDO e LOA, que são os instrumentos orçamentários. A ideia aqui é que isso, se for feito, se essa gestão de projetos for feita dentro do âmbito da administração pública, é que esse projeto ele seja previsto dentro, né, do orçamento daquela instituição, daquele órgão, enfim, né, daquela organização. Tá? Então a ideia aqui com essa fala é justamente isso. Então a construção de uma ponte, a construção de uma escola, de uma praça pública deve ser previamente ali elaborada lá no PPA, na LDO e na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ok, gente? Aqui foram as nossas referências dessa nossa segunda aula. Só lembrando para você, né, que aqui a gente tem todo o nosso material lá no AVA, o roteiro dentro do AVA que vocês devem seguir. E se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, sigam
né, todas essas referências aí, explorem bastante lá, inclusive a nossa biblioteca do IFO, né, com livros na área de projetos, artigos, enfim, fique à vontade, tá bom? Obrigado pela sua participação e eu te aguardo na nossa próxima aula. Um forte abraço, bons estudos, meu aluno, minha aluna. Um abraço. Educação à distância, mudando realidades.